falando sobre essa escalada da guerra no Oriente Médio, gente, que já provoca um choque inflacionário global, com reflexos diretos sobre petróleo, câmbio e política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. É sobre isso que eu converso agora com Rafael Rondinelli, que é economista da Mega Investimentos, que já está aqui comigo. Rafael, bom dia para você. Bem-vindo aqui, meu querido, à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Rafael, historicamente, em guerras, como a gente está vendo acontecer, em regiões tão importantes, pelo menos para a produção de petróleo, a gente começa falando aqui sobre os impactos de petróleo, historicamente isso traz uma grande volatilidade, precificação, seja de risco ou de oferta na commodity. Nesse momento, qual tem de ser o canal mais rápido de transmissão desse choque inflacionário para economias emergentes, como o Brasil? Pois é. Nesse momento, o principal mecanismo inflacionário é através da inflação, que impacta não só a inflação diretamente desses países emergentes, mas também a própria inflação nos Estados Unidos e, consequentemente, pode trazer consequências para a política monetária ou para as perspectivas de política monetária à frente, né? A gente estava no momento em que os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, estão reduzindo a sua taxa de juros, e isso pode acabar trazendo consequências negativas para esse processo de redução, tanto nos países desenvolvidos e, consequentemente, nos países emergentes, né? Claro que os impactos eles têm que ser melhores compreendidos em relação à sua extensão, né? Se isso vai perdurar por mais tempo em termos de preço de petróleo elevado, se ele vai subir ainda mais, para a gente poder tentar entender qual é o tamanho, né, desse processo, desse impacto negativo nas perspectivas de política monetária, tanto de países desenvolvidos quanto nos países emergentes. Agora, além do petróleo, né, Rafael, uma escalada geopolítica costuma também provocar bastante uma busca por ativos de maior proteção e automaticamente ativos considerados mais seguros, entre eles está o dólar. Pensando nesse efeito do câmbio, um cenário de maior aversão nesse momento, qual que é a tua expectativa para o comportamento do câmbio aqui no Brasil? Estamos entrando no 6º dia de conflito, tínhamos um alto volume de fluxo estrangeiro aqui no Brasil, não sei se isso pode ser o que ainda esteja mantendo um certo equilíbrio desse câmbio, que se mantém ainda em patamares um pouco mais baixos se a gente comparar com o início do ano passado, né? Então, como que está a tua perspectiva para esse impacto cambial de emergentes como o Brasil? Claro, com certeza a gente vai ter, e a gente já observou esse impacto no câmbio, principalmente aqui no Brasil, como a gente já viu aí nos últimos dias, mas o fato é que no caso do Brasil a gente tem uma economia que acaba sendo favorecida, né, por commodities, e nos últimos anos o Brasil desenvolveu bastante seu setor de óleo e gás, e isso pode trazer impactos até positivos em termos de arrecadação federal e também de balança comercial, que traz aí um fluxo de dólares potencialmente relevante, o que pode impactar essa percepção de maior risco e gera um pouco de fuga de dólares do país. Então, acho que no meio desse processo todo de enfraquecimento do dólar diante de toda a política comercial tarifária dos Estados Unidos e da incerteza, né, com o andamento da política econômica pelo presidente Trump em função aí, né, das suas medidas que vêm sendo adotadas desde o início do seu mandato, a gente provavelmente deve continuar ainda ao longo do ano tendo uma pressão vendedora do dólar nos países emergentes e inclusive aqui no Brasil também. É claro que esse ambiente, de novo, vai depender muito da extensão que a gente vai observar aí para frente desse conflito, mas o Brasil acaba tendo um impacto um pouco limitado diante da sua economia e das suas características econômicas que podem trazer alguns benefícios para a nossa economia. Então, em termos de comportamento de dólar, é claro que com eleições ainda esse ano, a gente espera que podemos ter ainda bastante volatilidade, mas a nossa expectativa aí é que o dólar provavelmente deva se manter nesse patamar mais próximo de 5,30, 5,40 possivelmente ao longo do ano, sem grandes estresses em função tanto dessa incerteza nos Estados Unidos, quanto do Brasil sendo favorecido pela alta de petróleo. Nessa mesma linha de raciocínio de um impacto limitado para a economia brasileira em relação, por exemplo, a câmbio, né, dada justamente a formação da nossa condição econômica mais exportadora, o reflexo na Selic também é um pouco mais limitado, Rafael, ou a gente pode ter mudanças importantes nessa condição de política monetária? Lembrando que a gente tem uma grande expectativa por esse início desse ciclo de corte de juros, né? Agora, a grande pergunta de $1 milhão vai cortar
tanto quanto o mercado vem aguardando? Pois é, essa é hoje a grande dúvida que o mercado tem. O Banco Central já tinha antecipado o início do ciclo de corte de juros para a próxima reunião, ainda esse mês de março. Eu acho que a gente tem que observar aí dois fatores importantes para entender o quanto isso pode impactar tanto o orçamento final, né, do ciclo de corte que está para começar aqui no Brasil, quanto potencialmente até o ritmo de corte à frente, né? A gente está hoje com uma Selic em patamar muito elevado, mediante a nossa inflação, até mesmo em relação à expectativa de inflação à frente, que apesar de se encontrar acima da meta, tem um espaço bem grande aí, né? A gente hoje trabalha com um juro real muito elevado aqui no Brasil. Eu costumo dizer que essa taxa de juros ela aguenta bastante desaforo, né? Então, a gente acredita que o início do ciclo monetário não está afetado, apesar de, obviamente, ter algum risco aí em relação à potencial extensão dessa escalada da guerra, mas a gente acredita que ao longo do tempo, o que mais importa para o Banco Central hoje, né, o Banco Central ele calcula a taxa de inflação no horizonte relevante, né, e hoje a gente já teve uma mudança, né, na expectativa de inflação para esse horizonte relevante que está lá no terceiro trimestre de 2027, já teve uma elevação em relação a isso, mas ainda não é uma elevação que faria com que a gente entendesse que o Banco Central vai interromper esse ciclo de alta ou não vai começar agora em março. Na nossa expectativa, a Selic ainda chega no patamar de 12% no final de 2026. É claro que com um risco aí altista em relação a essa projeção, mas caso a gente tenha um petróleo que se mantenha aí nesse patamar de 80, $85, com o câmbio relativamente estável, como a gente observou aí, principalmente em relação a outros momentos de estresse, eu acredito que pelo menos nesse momento o ciclo monetário está mantido, um início de cortes aí a partir de uma magnitude de 50 basis points, mas é claro que se esse preço do petróleo for ali mais próximo de $100, muito provavelmente a gente vai ter o ciclo afetado, com um orçamento menor e potencialmente com um ritmo menor de queda da Selic ao longo do tempo. Agora, Rafael, alguns analistas também têm levantado a possibilidade de um cenário mais complexo para a economia global, inclusive com um crescimento mais fraco combinado com uma inflação mais alta, e aí a gente poderia estar falando de uma estagflação, né? A gente corre o risco de voltar a discutir estagflação global? Olha, esse é um tipo de conflito que gera uma incerteza e uma volatilidade muito grande. Então é difícil você descartar que você não pode ter um cenário de estagflação global no momento. Mas a gente está hoje num ambiente um pouco diferente do que a gente viveu, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Os países desenvolvidos já estavam no processo de redução aí da taxa de juros com uma inflação que ainda segue elevada, mas segue num caminho aí de desinflação, ainda que um processo lento. Então, eu acredito que a economia global hoje está num momento um pouco diferente do que a gente já viveu. A gente não tem um problema exatamente de oferta de petróleo, o problema é mais relacionado ao escoamento de petróleo ali através do Estreito de Hormuz, que está fechado nesse momento, ou pelo menos que não está tendo o fluxo esperado. Então, são situações que eu acredito serem um pouco mais, como eu posso dizer, pontuais e não tão estruturais, né? O mercado de petróleo em si não parece que vai sofrer nenhuma disrupção em termos de sua oferta e demanda, claro, à medida em que a gente tem uma normalização ali do fluxo da commodity pelo Estreito de Hormuz. Então, eu acredito que essa diferenciação aí entre o que a gente está vivendo hoje pode fazer com que o mundo realmente saia desse momento de uma política monetária global de afrouxamento, né, a grosso modo, para uma política monetária um pouco mais contida ali, que deve se manter estável por mais tempo, e isso deve trazer uma taxa de juros que se mantenha um pouco mais elevada do que os economistas, os analistas esperavam anteriormente. Rafael, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, né, também de acordo com o que a gente tem de referência de outros conflitos no Oriente Médio, a gente costuma sempre ver uma reação muito rápida nos mercados, né, nem sempre duradouras. O que o investidor deve observar a partir de agora para entender se, mais uma vez, a gente está diante de um susto passageiro ou realmente de uma mudança mais estrutural no cenário global? Bom, eu acho que a gente vai ter que entender, de fato, o quanto esse regime vai mudar ou não no Irã e, de fato, a percepção, né, que o próprio Estados Unidos e Israel vão ter em relação à região. Né? Nesse momento, a gente ainda tem uma escalada da guerra muito grande, as últimas notícias dão conta aí de um aumento da participação até de países europeus na guerra,
mas, como você mesmo disse, esses conflitos no Oriente Médio eles tendem a durar em média aí de 6 a 8 semanas, pelo menos num histórico mais recente, o que não é exatamente um período muito duradouro. Mas o investidor, né, o analista agora, ele tem que ficar de olho principalmente ali na situação do Estreito de Hormuz. Como eu disse, o problema hoje é muito mais de fluxo do que de um equilíbrio entre oferta e demanda no mercado, né? E conforme a gente tem uma normalização, né, do fluxo de petróleo ali no Estreito de Hormuz, eu acredito que o mercado como um todo deve voltar para uma situação mais normal do que aquilo que a gente está observando agora. Feito, conversamos com o Rafael Rodinelli, ele que é economista da Mag Investimentos. Meu querido, muito obrigada pelo seu tempo. Bom restinho de semana e até uma próxima. Obrigado você, Débora. Até a próxima. Um abraço. Até mais.